$73 mil é pouco. E nós vamos chegar nos $100 mil antes do que o que você imagina. Bom, Gui Teles na área e hoje nós vamos fazer mais um dia de análise do mercado cripto, onde nós vamos olhar para dados on-chain e entender exatamente o que está acontecendo por trás do preço do Bitcoin. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, porque eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, esse gráfico que está aqui na sua tela, ele simplesmente vai mostrar ali as distribuições causando custo dos ativos. Se a gente reparar aqui lá no ciclo de 2017, a gente teve um aumento do custo ali quando a gente faz um rompimento do all-time high anterior, e aí a gente segue aumentando esse custo, que é exatamente esses riscos vermelhos aqui. Esse gráfico ele pode parecer um pouco complexo para você, mas relaxa que ao longo dessa análise eu vou te explicar exatamente como que tudo isso funciona, beleza? E quando a gente olha para o ciclo passado, a gente vê que também no rompimento do nosso all-time high, a gente começou a ficar com essas riscas vermelhas, ou seja, a gente começou a ter uma elevação do custo. O que seria essa elevação do custo? Seria os players antigos distribuindo e players novos chegando no jogo. Porque se os players antigos eles estão saindo, significa que a gente está matando o custo deles e colocando um novo custo no mercado. Esse novo custo ele está em cima dos novos players. E quando a gente analisa o movimento que nós estamos vivenciando agora, nós podemos observar que, mais uma vez, esse custo ele está ficando vermelho aqui, ou seja, a gente faz um rompimento de all-time high ali e as distribuições elas são iniciadas. Quando a gente analisa ali exatamente o lucro que está na mão do investidor mais maduro, do investidor de longo prazo, aquelas pessoas que entendem mais do ciclo do Bitcoin, a gente vê que entramos em patamares históricos. Esses patamares históricos aqui, que eles estão marcados em verde, tá? Veja que a gente teve esse sinal exatamente nesse momento. Isso daqui significa que esses investidores, eles entraram em um patamar de interesse vendedor e um patamar de interesse de distribuição. E olha só, a gente olha ali para o ciclo de 2013, por exemplo, a primeira pernada grande que nós demos ali desse ciclo e nós constituímos um topo periódico e depois fomos buscar um fundo, aonde nós tivemos um drawdown ali de, olha só, o topo aqui, a gente está falando que o Bitcoin estava em $230. E depois ele foi fazer um novo fundo aqui nos $87. Nós estamos falando que entre esse topo e esse fundo, a gente teve um mini bear market, porque a gente teve mais de 50% de retração no Bitcoin. E observe o seguinte, a gente tem essas linhas verdes aparecendo aqui mais ou menos em março ali, em maio a gente já está formando ali esse topo periódico, ou seja, questão de alguns meses, a gente formou um topo periódico a partir do momento que a gente teve esse início de distribuição desses investidores de longo prazo. Depois a gente vai lá, busca mais uma pernada e pela segunda vez nesse ciclo, a gente aparece com as riscas verdes aqui em outubro de 2013 e a gente forma topo ali, cara, em dezembro de 2013. Olha só, mais alguns meses. Esses dois movimentos aqui, eles tiveram uma janela média ali de 3 meses para a formação de topo. Se a gente voltar para o próximo ciclo, né, 2017, a gente vai ver que aparecemos com a linha verde em maio de 2017 e se a gente for olhar ali a formação de topo, ela foi mais ou menos em dezembro. Bom, se a gente analisa isso, a gente vê que esse foi o maior período que nós tivemos, tá? Se a gente for considerar toda a janela ali de oportunidade, vai dar mais ou menos uns 7 meses, entre 7 e 8 meses ali das ciscas verdes. Isso quer dizer que o nosso maior ciclo, o ciclo que mais durou de extensão de movimento de alta, ele levou 8 meses com essa distribuição dos investidores de longo prazo. Se a gente analisar o último ciclo, a gente começou a riscar aqui em verde em dezembro e a gente tem a formação do topo em março. Olha só, alguns meses.
Quando a gente analisa o histórico do Bitcoin, isso daqui é um sinal para nós de que quando nós entramos dentro dessa região, nós levamos menos de 12 meses para atingir o topo do mercado. E, durante esse período, a gente sobe bem exponencialmente. E quando a gente analisa isso daí, cara, mostra para nós que em 2024 a gente vai chegar em altos preços no Bitcoin. Porque a gente acabou de entrar dentro dessa zona verde aqui, onde isso nos mostra que temos alguns meses apenas e não anos para que a gente chegue em patamares históricos, patamares recordes. Por isso que eu comecei esse vídeo aqui falando com você que 73 mil dólares foi pouco. E 100 mil dólares está mais próximo do que o que você espera. Porque se a gente analisa tudo isso, estamos falando em uma janela daqui até o final do ano para a gente bater esse patamar dos 100 mil dólares. Para a gente fazer essa última pernada grande exponencial que a gente tem no ciclo do Bitcoin. Se você acha que o ciclo das criptos ainda tem longos anos pela frente sem bear market, desculpa te informar, mas você será um perdedor nesse jogo. Lembre-se, tem dois grupos de pessoas, as pessoas que ganharão e as pessoas que perderão dinheiro, porque alguém tem que perder para poder pagar a conta de quem está ganhando, beleza? Bom, quando a gente analisa isso daqui, então, a gente vê que já entramos dentro dessa zona verde, ou seja, a gente está mais próximo do que nós esperamos desses 100 mil dólares. Se a gente der continuidade na nossa análise aqui, a gente pode olhar para outros indicadores também, como variações ali do NUPL, tanto de long term holder como de short term holder. E a gente observa aqui também que já entramos dentro dessa zona que nos mostra que a gente vai vivenciar um movimento mais exponencial, galera. O início dessa zona aqui é um movimento mais exponencial, como o início da zona azul aqui é um movimento mais exponencial também do bear market, da capitulação que nós temos. Veja, cara, que esses gráficos claramente eles nos mostram o topo e o fundo do mercado. Se você souber navegar entre essa região azul e essa região vermelha, cara, você está simplesmente comprando fundo e vendendo o topo. Ninguém aqui está falando de vender no preço mais caro ou comprar no preço mais barato. Estamos falando de construir uma estratégia dentro dessas regiões, uma estratégia de compra dentro da capitulação, uma estratégia de venda dentro da formação de topo do mercado. Bom, quando a gente olha para isso daqui, mais um indicador que nos mostra um sinal de que estamos esquentando, vamos subir exponencialmente, mas quando a gente analisa isso daqui, a gente vê que essa exponencialidade, ela não leva mais do que 12 meses. Isso nós estamos falando que a formação de all-time high do Bitcoin seria dentro de 2024. Ou seja, a gente tem que subir bem forte nos próximos meses para a gente chegar nesse patamar de 100 mil dólares, 120 mil dólares. Eu não sei qual que vai ser exatamente o preço máximo do mercado. Eu sei aonde vai ser a região de topo. Na hora que esses indicadores estiverem apontando para mim, na hora que os dados estiverem apontando para mim, formação de topo, que não é os 73 mil dólares, por exemplo, eu estarei iniciando a minha execução na estratégia de vendas. É simplesmente isso. Eu sou o investidor que vai buscar entrar dentro da formação de fundo e sair na formação de topo. Não sou o investidor que vai esperar dar all-in no preço mais barato, nem all-in também de saída ou all-out, né? No momento que a gente vê na máxima do mercado. Também não vou esperar isso daí, né? Quando a gente analisa o MVRV, que é o indicador que nos mostra se o preço do ativo ele está caro ou se ele está barato, isso daqui vai ditar muito se a gente tem apetite de big players ou não dentro do jogo. E a gente vê que já entramos dentro de uma região ali relativamente caro. Olha só, o preço do Bitcoin já não está nos melhores patamares, não. 70 mil dólares é um patamar extremamente alto. Se você está achando que você vai comprar nos 73 mil dólares e essa parada vai parar em $1 milhão nesse ciclo, desculpa, mas você está sendo uma marionete do sistema. Você está caindo no que a mídia está falando para você, porque os dados não te apontam isso. Não tem nenhuma análise que te mostre que a gente vai parar em $1 milhão, por exemplo, nesse ciclo. Isso vai acontecer um dia? Sim, vai acontecer um dia. Nós estamos vivenciando a maior adoção do Bitcoin nesse momento. Isso quer dizer que no próximo bear market estaremos no mainstream, galera.
estaremos exatamente com um ativo que todo mundo vai ter interesse nele, beleza? Mas isso daí ciclo após ciclo para a gente chegar, por exemplo, nesse $1 milhão. Bom, quando a gente plota o MVRV, que é exatamente esse gráfico aqui, em linhas, para a gente entender ali mais claramente onde são essas regiões, veja só, a região azul aqui é a melhor região para a gente comprar, tá abaixo dessa região, quando ele apontar azul aqui em cima, e a gente vai começar a estressar, entrar dentro da região vermelha quando a gente romper essa linha vermelha que nós temos aqui. Veja que nós estamos com preço elevado, e sempre que a gente entra dentro do rompimento dessa linha vermelha, é quando nós entramos dentro da bull run profunda. Nós estamos dentro de uma fase que daqui para a formação de topo do mercado é um piscar de olhos. Não vai ter muito mais tempo para você tomar sua decisão de entrada no mercado. Não vai ter muito mais tempo para a gente continuar investindo, usando estratégias de entrada, por exemplo. Não vai ter muito mais tempo. Nós estamos falando menos de 12 meses para a gente chegar no patamar dos $100 mil, $120 mil e começar a constituir o topo do Bitcoin. Olha só, não estou cravando aqui com ninguém que o topo vai ser em 100 ou em 120. Estou falando para você que a partir dessas regiões nós teremos formação de topo. Os dados estão mostrando isso. Quando a gente chegar dentro dessa região, nós vamos entender através de dados qual que será o preço, até onde isso pode ir, se ele já bateu o topo ou não. A gente vai analisar naquele momento que estivermos vivenciando. Por isso que é tão importante você analisar o mercado diariamente, porque você depende de dados, você depende de decisões dos outros investidores também, para que a gente juntos entramos em um consenso de uma região de distribuição e isso forma topo, ou entramos em um consenso de uma região de acumulação e formamos fundo, beleza? Bom, então quando a gente olha para isso aqui, a gente tem um movimento exponencial para acontecer ainda, e esse movimento exponencial, ele vai ser ali exatamente a nossa última pernada. E se você tá achando que eu tô falando para você que é a última pernada, porque eu tô simplesmente fazendo marketing aqui, fera, volte nesse vídeo daqui 12 meses. Porque eu tenho certeza que as pessoas que não abraçarem essa oportunidade, dessa janela que está encerrando, e sim, essa vai ser a nossa última exponencialidade nesse ciclo. Essa é a nossa última pernada em um gráfico semanal, por exemplo. Essa é a nossa última fase do ciclo, que é a fase da gente entrar dentro da euforia. Eu não estou falando para você que é o último dia. Eu estou falando para você que é a última fase do ciclo. E eu vou mostrar isso para você através de dados e não porque eu acho. Olha só, se a gente olha para esse indicador aqui, claramente ele nos mostra qual que é a fase do mercado, a fase que nós estamos. Região vermelha, a fase de capitulação. Quando a gente está subindo, região laranja, fase de esperança. Quando a gente está subindo, a fase amarela é região de otimismo, a fase verde é região de crença e a fase azul é região de euforia. E quando a gente está caindo, a fase azul, ela é uma fase onde a gente tem um excesso de confiança, por exemplo. A fase verde, ela é uma fase de delírio dos investidores. A fase amarela é uma fase de ansiedade. A fase laranja é uma fase de medo. E a fase vermelha, ela sempre será uma fase de capitulação. Essas daqui são as fases do ciclo. E veja que nós já vivenciamos o bear market inteiro, chegamos na região vermelha. Região vermelha, ela sempre vai ser o reset no ciclo. A gente volta a subir, passa pela esperança, otimismo, crença. E a última fase que falta para nós é exatamente a euforia. E se nós vamos vivenciar a última fase do ciclo, sim, essa é a última oportunidade que nós temos, galera. Depois disso, não tem oportunidade, ao menos que a gente entre no nosso bear market e a gente vivencie as fases de baixa, para depois nós vivenciarmos uma nova fase de alta. Sim, eu sou um investidor que vai procurar entrar no fundo
sair no topo e ficar fora durante o bear market. Eu não sou o investidor que falo para você que a alta é infinita. Eu não sou o investidor que falo para você que Bitcoin só se compra, não se vende. Eu não sou o investidor que falo para você, compre Bitcoin e espere 10 anos. Obviamente que em 10 anos vai valorizar, mas se eu comprar no fundo, vender no topo e recomprar no fundo e vender no topo, e ao longo de 10 anos eu fizer isso 3 vezes, eu vou ter muito mais Bitcoins na minha mão do que eu tinha no começo. Esse é o jogo e eu faço, beleza? Eu só passo aqui para vocês exatamente aquilo que eu faço. Olha só, quando a gente olha para o risco no sistema também, nós vemos que o risco já está em 70%. Se a gente analisar os ciclos passados, quando a gente entra em 70%, nós temos mais alguns meses até atingir de 90% a 100%. A gente olhar para o ciclo aqui de 2017, nós vamos ver que realmente entramos ali em 70% em agosto de 2017 e a gente vai formar topo em dezembro. Quando a gente olha aqui para o histórico de 2014, também a gente entra, cara, ali com risco de 70%, dá um pulo até 90%, no primeiro topo aqui também, mesma coisa, e nós estamos em 70% de risco. Isso nos mostra que nós não temos mais 12 meses. Nós vamos chegar em topos históricos cíclicos em breve, galera. Em menos de 12 meses, dentro de 2024, a gente vai ver Bitcoin em 100 mil dólares ou mais. Eu não sei aonde vai ser esse topo, 120, 140, como eu falei, mas a gente vai ver isso acontecendo em 2024 e não em 2025. Porque os dados estão nos apontando isso. Não é uma tese do que eu acho, cara. Eu posso estar completamente errado na minha interpretação dos dados, mas os dados, eles estão ali e eles nos mostram exatamente isso. Ou pelo menos para mim, eu que sou um analista, isso daqui me mostra que nós vamos chegar nesse patamar de 100 mil dólares ainda em 2024. E isso que nós estamos vivenciando aqui no curto prazo, por exemplo, cara, é uma lateralização de acumulação. Aqui dentro tem uma preparação de uma acumulação para, quiçá, a gente fazer a última grande pernada em um gráfico semanal, por exemplo. A gente sabe que o gráfico semanal ali, ele sobe algumas barras muito rápidas e que vai levar semanas consecutivas. Depois que a gente tiver talvez essa última pernada, a última onda dentro do gráfico semanal, a gente chegou na nossa região de topo. Então, quando eu falo para vocês que, cara, aqui nós temos a nossa chance de nos prepararmos mais uma vez para uma próxima pernada dentro do ativo, eu estou falando para vocês que a gente tem mais uma chance de nos preparar exatamente para uma pernada dentro de um gráfico semanal. Olha só, se a gente dá um zoom out, a gente entende claramente o que é uma pernada no gráfico semanal. Olha só, o que nós estamos vivenciando nesse momento é uma congestão. Como nós tivemos uma congestão aqui, como nós tivemos uma congestão nessa região, como nós tivemos também uma congestão mais longa dentro dessa região. E uma pernada num gráfico semanal, a gente está falando disso daqui, de Bitcoin sair dos 25 mil dólares e atingir alvo de 40 mil dólares. Ou nós estamos falando do Bitcoin sair de patamares de 38 mil dólares e vir parar em 70 mil dólares. Ou seja, nós estamos falando da próxima pernada que vai acontecer. Para a gente parar em patamares de 100, 120, eu não sei, mas essa daqui vai ser a última pernada que nós vamos ter. E vai por mim. Se você não acredita em mim, volte nesse vídeo daqui 12 meses. Porque eu tenho certeza que daqui 12 meses você vai ter um arrependimento imenso. E eu te falo desse arrependimento porque eu já vivenciei isso. Eu já vivenciei movimentos anteriores do ciclo. Eu conheci Bitcoin em 2017, antes da gente formar topo. E eu não dei tanta atenção para ele. Em 2018, eu resolvi dar atenção para ele. Em 2018, eu entrei no topo do mercado. Eu cometi o erro de não ter acreditado que aquela seria a última pernada, de que nós estávamos vivenciando a bull run profunda. Eu simplesmente achei que eu ia ter todo o tempo do mundo
porque eu acreditava que o ativo iria subir em linha reta, porque a alta seria infinita. Eu simplesmente acreditei nisso em 2017. E aí eu entro em 2018, entro no topo do mercado, depois eu vou construir a minha história, a minha trajetória dentro do mercado cripto. Mas o que eu tô falando para você aqui é que sim, temos uma oportunidade única diante da nossa frente ao longo dos próximos 24 meses. Porque se a gente está falando que vamos dar a última pernada e nós vamos atingir os 100 mil dólares antes do que a gente espera, por exemplo, ainda dentro desse ano, nós estamos falando que depois disso a gente vai ter uma ressaca durante 6 meses, 4 meses, não sei de quanto tempo vai ser um drawdown. Quando a gente olha para 2013 ali, que teve aquela queda de mais de 50% no meio do caminho, a gente está falando de menos de 6 meses de queda. Eu acredito que a gente vai vivenciar isso a partir do momento que a gente encontrar esse topo em 2024, a gente vai passar um marasmo ali durante uns 6 meses, aonde a melhor estratégia vai ser estar fora do mercado para que você possa reentrar em uma fase novamente de capitulação. Então sim, essa é a última oportunidade que temos diante da nossa frente. Se você acredita que o ciclo ele está começando agora, desculpa, meu amigo, mas você vai cair do cavalo, porque a gente já vivenciou um longo período de ciclo e quem nos mostra isso são os dados e não aquilo que eu acho, beleza? Bom, se você quiser o meu auxílio ao longo dessa jornada, carteira rumo ao milhão, o link está na descrição. Entra lá no link da descrição, você vai cair nessa página aqui, tem um vídeo que eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão e leia o resultado dos alunos de dentro da carteira rumo ao milhão. Eu tô falando que pessoas que me seguem há pelo menos 8 meses aí dentro da carteira rumo ao milhão já tem 63 mil reais no bolso, ou 69 mil reais no bolso, 4 mil dólares no bolso. Tem pessoas que devem ter entrados mais recentes ali, que tem 1.200 dólares ou 1.200 reais no bolso. Tem pessoas que têm 33.873 reais no bolso. Olha só, tem diversos prints aqui para você ver o resultado dos alunos que seguem as minhas decisões. Aqui no YouTube você está vendo as minhas análises. Dentro da carteira rumo ao milhão, você vai ver as minhas decisões. Tanto decisões de compra, em momentos de acumulação, quanto as decisões de venda em formação de topo do mercado. Essa é a melhor maneira que eu consigo te ajudar. E, obviamente, a carteira rumo ao milhão, ela não é de graça, porque eu respeito o meu tempo e o meu conhecimento também, beleza? Então, se você quiser participar, link na descrição. Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!